Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui na Fishland Tecnologias em Aquários, é isso aí, Ricardo? Perfeito. Cara, show de bola. Sempre que a gente vem aqui é para trazer bastante informação. Esse eu tenho certeza que é um vídeo bem esperado, até porque eu coloquei lá no Instagram pro pessoal fazer algumas perguntas, querer saber um pouquinho mais, saber como manter um SPS, todo mundo tem um pouco dessa dúvida. Hoje é um coral que está cada vez mais aí dentro dos aquários, né? Difundido, é. E eu acredito pelo fato da tecnologia ir evoluindo, Ajudou o conhecimento, até mesmo as formas de envio, tudo acho que implica no sucesso do robista com SPS. Muito bacana. Bom, para quem não conhece o Ricardo, eu duvido que o pessoal não conheça. Quanto tempo de loja, quanto tempo de aquarista? 20 anos de loja, de aquarista é bom a gente não falar. Bom, e para quem não conhece a Fishland, aqui tem um aquário que é um showroom, onde é, tipo, cara, é a marca registrada aí dos aquaristas em relação ao aquário com SPS, cara. É o amor à primeira vista. Esse aquário aqui tem muito carinho ali, por isso que a gente consegue ter sucesso com ele. Muito bacana. E o pessoal quer muito saber como, né, começar com SPS, mas acho que o grande segredo é como manter, né, durante tanto tempo um aquário desse. Aqui são Eu mais vou de 15 dizer para anos. vocês o segredo disso. Vou falar aqui Vai hoje. revelar? Esse vai ser o divisor de águas. O segredo será dado aqui hoje. Bacana. Bom, vamos então começar pela primeira pergunta do pessoal, que é basicamente essa, né? Como iniciar, né? O pessoal que está ali no seu soft, que está no LPS e está escutando de muitos aquaristas que, cara, SPS é complicado, SPS precisa de mais dedicação, precisa de equipamentos específicos, não vai ser com que normalmente o aquarista já tem dentro do aquário dele que ele vai conseguir manter esse tipo de coral. Eu discordo. Começamos bem, então. Começamos bem. Bom, eu acho que a partir do momento que você aceita ser um aquarista, você resolve ter um aquário dentro de casa, você vai fazer um ambiente que vai imitar a água do mar, você vai imitar o mar ali dentro. Então, qualquer tipo de indivíduo, a gente não tem um mar de SPS, um mar de LPS ou um mar de soft. Estão todos lado a lado dentro dos oceanos. Logicamente, tem algumas diferenças, né? Vamos dizer, se eu tenho um aquário dentro desse aquário eu tenho tridacna, eu vou ter que ter um fosfato um pouquinho mais elevado, porque a tridacna tem essa necessidade. Se eu tenho goniópora, eu vou ter o manganês ali tendo que estar presente sempre para ela não sucumbir. Então, todos os outros animais também vão ser beneficiados por esses elementos dentro do aquário. Então, o que eu acho é que a partir do momento que eu quero ter um aquário, não interessa para o que ele vai ser feito, mas todos o ponto que a gente vai buscar são iguais. Pô, perfeito. Então, tudo vai ser muito parecido. Se você tiver com LPS, com soft, o cuidado é geral. Imagina que o SPS sendo um pouquinho mais fragilizado, ou tendo algumas necessidades, não necessidades a mais, mas alguns pontos onde ele sofre mais, que nem a goniópora, se você não tem manganês, ela vai sucumbir. Então, você entendeu? Não, são alguns pontos. O SPS, ele não aceita uma baixa de cálcio, um aquário com pouco cálcio, ele não aceita uma flutuabilidade de alcalinidade, ele não aceita uma temperatura alta, e isso tudo que a gente fala, imagina que eu tenho animais que vivem numa região onde a água é mais quente, tipo Indonésia e Austrália. A Austrália é muito mais frio, né? Então, e a Indonésia é mais quente. Então eu tenho que achar ali um ponto, né, de fusão entre ambos, se eu tenho os dois. Isso aí que está a dificuldade, né? Aí que tem que buscar o conhecimento antes do que pegar e botar o animal e fazer o sinal da cruz. Bacana. Então acho que o conhecimento tem que preceder
a colocação desses animais dentro do aquário. Show de bola. Eu acho então que a sua resposta já responde a nossa segunda pergunta, que é em relação a quais os parâmetros para manter um SPS. É geral. É geral, mas é padrão. bom a gente frisar aqui, né? Quais são esses parâmetros, porque a gente tem uma linha, é aquilo ali, não é mais, não é menos, entendeu? Às vezes a gente fala, a temperatura qual que é? É 26 graus, beleza. Só que se eu deixar 27, vai fazer mal? Eu acredito que sim. Para um coral da Indonésia menos, um coral da Austrália muito. Certo. Porque na Austrália eu mantenho 25 graus. Entendi. Entendeu? Então eu tenho que achar ali, 25,5, 26, entendeu? Se eu tenho ambos. Se eu fizer um aquário só de Austrália, eu vou manter em 25, entendeu? Então, eu sei que 26 eles vão bem. Entendi. Né? A alcalinidade eu posso ter de 7, que é a água do mar, até 8,2, vamos dizer assim. Isso é um fator que eu já mudei várias vezes, meu ponto de vista. Isso é uma coisa que eu não sei se é boa ou se é ruim, né? Entendi. Porque às vezes você fala, não, 8,2 é o ponto. Já falei 8,2. Hoje eu estou falando em 7. Certo. Então, por que isso? Porque eu estou sempre sendo bombardeado por um monte de informação. E isso vai construindo, às vezes, de forma diferente. Entendeu? Por que 7? E tudo eu gosto de dar o ponto, né? Por que 7? Porque 7 é a água do mar. Então eu acredito que o SPS, já que a gente está falando do SPS, e acredito que os outros também, eles sofrem menos mudança. Então eu creio que ele vai ter menos estresse. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ricardo, mas pô, e para mim ter um crescimento maior? Eu acredito que 7,8 eu vou ter um crescimento maior. Mas o que eu quero? Sim, boa pergunta. Entendeu? Então esse que é o ponto. Tô um monte de toquinho. Beleza, só que eu quero eles vivos, né? Então eu quero que eles com menos estresse, eu quero eles com cor. Então menos estresse. Então hoje eu estou trabalhando aí na faixa do 7,72. Bacana. Entendeu? E há pouco tempo eu estava em 7,8. Então Caraca. é uma coisa que vamos buscando os parâmetros junto com a gente. Vamos conversando, vamos se informando e fazendo grupos e passando informações, mas dizendo o porquê. Entendeu? Não adianta falar, eu uso 8,2. Beleza, e por quê? Porque eu gosto. É um bom número. Porque tá lá. Tá assim. Porque eu li um livro e... Não, a gente tem que ter um fundamento. Então, esse que é o grande lance do aquarismo, né? O aquarismo, ele tá aí para que a gente desenvolva, que a gente aprenda a fazer com que os animais que estão em extinção, os animais que podem vir a morrer nos oceanos, a gente consiga salvaguardar aqui nos aquários. Essa, para mim, é a número 1 do aquarismo. Perfeito. Quando a gente fala em SPS, né, a gente tem um leque muito grande. Sim. Então, assim, o ideal é a gente não tratar o indivíduo como aquele lá, aquele único. Indivíduo, né? É aquele lógico, indivíduo. Verdade. E a partir dele você, Sim. tomar, né, buscar... Verdade. Imagina que eu tenho montípera. Montípera, ela precisa de uma luz mais forte, entendeu? Então, se você não bota uma luz forte na montípera, ela não pega a cor. Então, é aquele negócio. Se eu botar ela lá no cantinho, ela vai, montípera é feio. Sim. Não, eu não estou colocando ela no lugar ideal para ela. Entendeu? Bacana. Então sempre está estudando. E dentro das montíperas eu tenho, né, também um outro leque. Um outro, né, as mais galhadas são de menos luz, as incrustantes são de mais luz. Então é uma coisa que cada indivíduo é um indivíduo. Muito bacana. Agora você falou, aproveitando o gancho aí, a característica física de cada indivíduo desse ele te dá uma resposta para algumas perguntas? Com certeza. Na acrópora, né? Eu tenho acróporas que têm menos alvéolos, né? Essas acróporas com menos alvéolos, elas são de mais profundidade. Então tudo isso já me diz o que ela gosta. Uma acrópora em forma de prato, ela precisa de mais luz. Então ela vai buscar mais luz. Então cada uma tem a formação que diz exatamente o que ela necessita. Legal. E aí, Staghorn, ela precisa de mais circulação. Então cada uma vai ter uma necessidade. Bacana. E ela fala para nós. Bacana. Então, aproveitando mais um gancho de uma outra pergunta que eu vi ali, vou só nos ganchos aqui, só nos ganchos. Ponta branca
indica crescimento? Isso é uma coisa que a gente escuta bastante. Geralmente a acrópora ela morre pela base, né? Ou por pontos não exatamente na ponta, né? Acontece também morte pela ponta, que geralmente é por causa de uma circulação forte ou principalmente por causa de uma iluminação excessiva. Também pode. Mas geralmente você vai ver, se a ponta estiver branca e na pontinha dela tiver o pólipo, ela está viva. Perfeito. Entendeu? Então você consegue ver pelo pólipo. Maravilha. Entendeu? Ricardo, uma próxima pergunta, essa também foi bem comum, até porque hoje a gente está vendo aí o pessoal com bastante nano, né? Entrou no mercado, né? E o pessoal quer saber, dá para ter, né, esse tipo de corais dentro de um aquário pequeno? Bom, dá para ter. A tecnologia está aí para nos auxiliar nisso, né? Imagina qual para mim é a dificuldade do nano. É eu botar todas as necessidades que tem os indivíduos que estão lá dentro em equipamentos, né? Botar os equipamentos que vão manter aqueles indivíduos... Encaixar tudo isso. Encaixar tudo isso e fazer com que a temperatura fique onde eu quero, não flutue, que a alcalinidade ela não varia tanto, né? Porque quanto menos água, mais variação eu vou ter. Daí o cara fala assim, não, eu fiz um aquarinho simples só para mim brincar. Não tem isso, eu vou ter que ter manter a temperatura no lugar certo, eu vou ter que ter uma suplementação correta, eu vou ter que ter uma exportação de nutrientes, então eu vou ter que ter tudo. E vai ser difícil de eu encaixar lá. A partir do momento que eu consigo isso, eu tenho uma intensidade de luz perfeita, uma circulação perfeita, os nutrientes, tudo de forma controlada, não vejo o porquê de não conseguir. Certo. Só que para você ter isso, além de você fazer um investimento onde eu acho que seria mais vantajoso você fazer um aquário maior, você vai ter dificuldades. Tá. É possível, mas vai gastar suor. Vai gastar suor e pesquisa e tudo mais. Isso, Vai ter que estar bem vai ligado gastar. nisso aí. E qualquer flutuabilidade, a gente pode perder tudo. É muito mais fácil do que o risco é maior. O risco é maior. Entendeu? Tá, então assim, se quiser entrar, né, mergulhar com isso, escolha aquele indivíduo que seja mais tranquilo, né, esteja ligado em tudo isso daí, né? Sim, cara? sim. Mas esse indivíduo tranquilo, se sobe a temperatura, ele pode ir embora também. Então, para mim, escolha um bom aquário. Perfeito, ótimo. Porque o que eu penso que o aquarista ele já está sendo formado a partir do momento que ele teve a ideia do aquário, né? Verdade. Eu quero ter um aquário. Beleza, já é um aquarista. Tá assistindo esse vídeo Você já está aqui. brincando. Você já está pensando, eu vou colocar ali. Ali cabe assim. Eu vou querer um aquário desse jeito. Eu vi na internet, eu vi numa loja, eu vi num amigo, um aquário nessa linha. Então eu vou estudar para ter o melhor aquário daquela forma, entendeu? Com a disponibilidade do investimento que eu tenho. Então, eu tenho investimento, só que eu não consigo fazer o aquário que eu quero, diminui, faz uma coisa mais simples, né? Faça com que aquilo não vire um matadouro, né? E sim uma coisa que realmente funcione. Perfeito. Né? Não arrisque. Perfeito. Né? Legal. Bom, esse tipo de coral é ideal que você tenha uma reposição de elementos, né? Sim. Afinal, tem um consumo dentro do aquário. Sim. Né? E aí, dentro do próprio nano, hoje é muito comum que as pessoas façam isso com a própria TPA. Estipula uma TPA semanal ou uma TPA em frequências menores, né? Acreditando que vai estar fazendo reposição de elementos e fazendo exportação de nutrientes. Tá. Você acredita nessa ideia? Eu não acredito porque a TPA vai ser em torno de 10, 20%, né? Então eu vou estar repondo 10, 20% desses elementos. Então eu acho que eu nunca atinjo o ideal. Reposição de elementos é uma coisa bem séria, é uma coisa que não pode ser no olho, né? Você pode errar, daí vai te dar alga e você não sabe o porquê que vai te dar alga, ou morre um animal, você não sabe nem porquê que o animal tá morrendo. Então aí é uma coisa meio dúbia, né? Beleza, então eu tenho que botar elemento, mas quanto eu vou ter de colocar elemento, né? Eu não tenho testes para isso, então eu vou ter que confiar exatamente na bula do meu fabricante, né? E aí a água, a troca de água é um fator não para subir, mas para descer,
entendeu? Então se eu estou fazendo a troca Sim. de água, eu nunca deixo com que meu aquário fique explodido daquele tal elemento, entendeu? Então eu vejo ele como um regulador mais para baixo. Perfeito. E chaetomorfas também, algas, né, ATS, isso tudo também tem a tendência de regular esses níveis. Então, a partir do momento que eu quero ter um coral com cor, eu vou precisar disso, né? Não tem cor sem elementos traços. É muito importante isso, né? Que nem o Miguel estava falando outro dia, né? A zooxantela aqui dá cor, a zooxantela tira a cor, né? Porque ela fecha o coral. Né? A cor é relacionada à intensidade de luz e à proteção da acrópora, que ela vai usar elementos traços para se proteger. Então, é assim que funciona. Então, eu tenho que ter os elementos traços lá. Eles vão servir tanto para formar essa pigmentação de proteção, como também para formar a estrutura do animal, né? Então ele é muito importante. E aí a gente tem algumas formas de fazer um controle aí sim mais correto. Para mim o ICP é a melhor forma. Hoje acredito que isso vai evoluir sempre e num espaço de tempo até curto a gente vai ter, nossa, isso vai estar muito presente no aquarista. Tanto isso como equipamentos que vão já fazer essa suplementação e controle por si só, entendeu? Então eu vejo um aquarismo muito mais tecnológico daqui para frente. Eu também concordo, a gente vê cada vez mais e as lojas incentivam muito isso. Sim. Né? Dentro das próprias lojas. O mercado, lojas. Né? Eu acho que é muito importante a gente estar investindo nas grandes empresas para que elas busquem tecnologia e cada vez mais facilitem o nosso trabalho, né? Sim. Então, quanto mais fácil tiver manter o aquário, mais protegido vão estar os animais e mais felizes estaremos também, né? Perfeito. Porque teremos aquários bonitos. Perfeito, perfeito. Então a gente tem que investir no mercado. Maravilha. E agora vem mais um gancho, então, em relação à coloração. Você já deu mais ou menos uma introdução sobre isso, né? Sim. Mas essa também é uma pergunta bem decorrente. Ninguém quer ter um coral desse para não ter cor, né? O objetivo esse. É crescimento e coloração, né? Não adianta estar marrom. Exatamente. Daí põe um leather. Exatamente. Né? Como é que a gente resolve isso? Quais que são os passos primordiais? Estabilidade. Lembra que eu te falei que montar o aquário de uma forma ok? Certo. Então esse é o primeiro passo, né? Fazer um aquário onde ele supra todas as necessidades do coral. E o sistema, né? Isso eu falo bastante, acho que eu falei no último vídeo com você também. A gente tem que saber o sistema que eu vou utilizar dentro do meu aquário. Então, desde a entrada da água de reposição, da água de troca, né? Ela tem que estar livre de contaminantes, até a forma de repor tudo aquilo que os animais estão absorvendo, a gente tem que manter esses níveis. E também a extração, né? Eu tenho que retirar tudo que está ficando a mais. Então eu tenho que manter a estabilidade, repor o que precisa e retirar o que tem de excesso, né? Então, se eu alimento muito, eu tenho que saber que eu tenho que abaixar meus níveis. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu tenho muito peixe. É errado. Você já tem que saber que você não pode ter muito peixe, entendeu? Então, a gente tem que buscar o ideal e não sair tropeçando, né? Que às vezes, não, mas minha esposa gostou, meu filhinho adorou, ganhei de aniversário. Isso vão ser dificuldades, vão ser pedras no caminho do aquarista para ele chegar no sucesso. Sim. Então se a gente já chega e fala, não, muito bom, muito obrigado, tal, pelo presente, mas eu vou trocar lá para uma coisa que encaixe no meu aquário. Isso não é deselegante. Entendeu? Isso é o real. Isso é uma forma que o cara... vamos lá comigo pra gente escolher, tal, vamos juntos. Você pode até falar com a pessoa, porque a intenção da pessoa é boa. Só que é difícil, né? A mesma coisa você tem um cachorro, chega uma pessoa e te dá... Você tem um Rottweiler, ela vai lá e te dá uma coleira de chihuahua. Fala, muito obrigado, mas eu vou ter que trocar, entendeu? Uma meia pequena, eu tenho um pé grande, então tudo assim, eu tenho que adaptar aquilo lá. Às vezes as pessoas não têm
essa noção e a gente isso não é feio você chegar e falar, ó, Perfeito. obrigado. Perfeito, perfeito. Né? É isso aí. Bom, uma outra pergunta. A reposição de elementos, que a gente já até falou aqui agora, que é um fator super importante, mas não é um fator complicado, porque hoje você faz um teste, você vê o resultado desse teste, você pega o produto que você confia e você fala, poxa, eu tenho no meu teste aqui deu 400, eu quero chegar a 420, eu vejo o quanto preciso, problema resolvido. Sim. No meu entender, o controle de nutriente acaba sendo mais complicado do que a reposição de elementos. Não, eu acho que é tudo igual. Por quê? Porque o controle de nutriente é a mesma coisa. Deixa eu tentar achar algo banal, né? Tipo, é uma culinária, né, meu? Vou deixar 45 minutos no forno. Certo. Eu sei que se eu deixar 1 hora vai queimar, entendeu? Eu sei que se eu sentir o cheiro da comida, ela já está quase pronta. Entendeu? Que eu tenho que ficar esperto no forno, entendeu? Uhum. Se eu sentir o cheiro de queimado, ferrou. Então eu sei que eu estou alimentando demais, que meu substrato está escuro, que a minha rocha começou a dar alga, eu consigo ver isso. O controle de nutrientes ele vai além do uso de produtos, ele vai também do dia a dia do aquarista. Na análise é fundamental, análise diária, né? Eu aqui na loja eu tenho um check-in e um check-out. A gente chega, analisa tudo, vê ações que a gente vai fazer durante o dia e antes de ir embora a gente vem e analisa tudo. O aquarista, eu acho que ele todo dia, na hora de alimentar, ele tem que dar um check-out, entendeu? Ele tem que olhar aquilo lá e falar, minha caixa de reposição ainda dura 2 dias, com folga, né? Eu estou alimentando bem, aquele peixe está mais magro, eu vou dar um outro tipo de ração, porque de repente ele não está comendo bem essa. Eu tenho que fazer arranjos, consertar aquelas coisas para que o meu sistema funcione. Certo. Porque às vezes eu crio regras de sistema, mas só que aquilo não está funcionando. Então eu tenho que às vezes dar uma regulada ali naquele meio para funcionar novamente, né? Às vezes estava funcionando no início do aquário, depois que eu tenho mais animais ele precisa de uma recalchutagem e tal, e isso vai ter na vida longa do aquário. Bacana. Entendeu? Se você não tiver isso, o seu aquário não tem vida longa. Com certeza. É onde eu devo o meu aquário, né, 14 anos. Por que ele está bem até hoje, como se tivesse montado há 1 ano? Porque desde o primeiro dia dele, eu nunca botei muita comida, eu nunca exagerei em nada, eu nunca passei dos limites com ele. Perfeito. Entendeu? Então ele vai até, não tem fim. Perfeito. Esse seu aquário aqui é um ótimo exemplo para a gente estar comparando algumas coisas. Como é que é o dia a dia desse aquário? Ele tem um teste diário? Você tem algum tipo de removedor? O que você faz? Eu tenho sistema, né? Eu tenho a entrada dos elementos, eu tenho a saída dos elementos, eu tenho controle disso, então visual e por teste. Logicamente eu estou dentro de uma loja, isso fica muito mais fácil. Eu tenho um check-in, eu tenho um check-out, eu tenho o plano dele, né? Eu sei o quanto de animal eu vou ter, quais são os animais que cabem, quais são os animais que são compatíveis. Isso é muito importante, né? Para você ter uma ideia, aqui na loja eu não vendo muito animal que vende demais aí fora. Por quê? Porque eu acredito que aquilo vai ser um problema pro meu cliente. Então eu não vendo donzela, porque eu acho que a donzela é muito agressiva. Não quando ela está pequenininha, mas quando ela cresce. Então a gente tem que pensar a longuíssimo prazo, né? Não amanhã, Perfeito. Não no mês que vem, não nesse ano. Tem que pensar que o aquário vai durar tanto tempo que a gente tem que estar pensando nele dia a dia. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Bom, falando em animais, de vez em quando a gente costuma ver peixes que o pessoal diz ser fish only, apenas para aquários sem corais, dentro de aquários onde se tem acróporas, por exemplo, onde se tem SPS assim, em geral, e alguns aquaristas falam, não, esse tipo de coral esses peixes não comem. Isso é uma verdade? Bom, a gente tem uma diferença, já começa pela diferença de indivíduos, né? Cada indivíduo é diferente do outro. O Yellow Tang não come coral, mas eu posso vir a ter um indivíduo que vai fazer isso, entendeu? Pela história da vida, de repente ele estava morrendo de fome, ele experimentou e conseguiu comer, ele viu que aquilo servia para ele. Então, e outras atitudes também podem acontecer isso. E a gente tem que saber disso. Então, quando chega um cliente assim, esse peixe come coral, eu nunca falo sim ou não. Eu falo a probabilidade
é sim ou não, entendeu? Então sempre tem a probabilidade Mas daquilo, dentro da regra sair. do leque de corais, soft, LPS e SPS, os SPS são menos apreciados por peixes ou não? Não, tem peixe que come exclusivamente o pólipo do coral, entendeu? Você tem peixe que gosta de chegar assim, ele vem dar uma mordida, meu, e arranca tudo do coral, come o coral inteiro, entendeu? Então a gente tem indivíduo para comer qualquer coisa nessa Então, vida. todo mundo que entra dentro do aquário, cara, seja coral, seja peixe, tem que estar sempre estudando, sabendo o que está colocando ali dentro. E saber que ali, além dos grandes que vão comer, também tem os pequenininhos. Perfeito. Né? Então Sim, você tem as sim. coisas, né? Por isso que é uma profilaxia no coral, mas sabendo o que você está fazendo, né? Sim. Não simplesmente chegar lá e pegar uma acróbata, meter embaixo da água da torneira e falar, não, aqui sai tudo. Sai tudo, até o animal morre, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado e saber também fazer isso. Porque às vezes eu mando o coral o coral saudável, o cliente chega lá e não, aqui deve ter bicho, aí deixa eu fazer uma profilaxia mesmo, mata o coral. Daí o cara, não, pô, morreu aqui hoje. Lógico, botou muito mais produto, fez uma coisa muito mais forte, onde o coral não aceita, ou às vezes até mesmo diferença de indivíduo. Aquele indivíduo não aguenta aquele banho, entendeu? Ou, né, iodo é um pouquinho mais agressivo, né? Você tem alguns, o meloleu que é menos agressivo, mas ele só vai atingir planárias, algumas coisas assim, ele não vai atingir redbug. Então você tem que saber qual é os animais que eu preciso tirar, os parasitas no caso, as pestes, né? O que pode ter lá dentro e quais são os produtos que eu consigo tirar, Certo. entendeu? E sempre usar também o olho para ver o que tem, né? Dar uma cutucada. Já peguei cada coisa que eu não tenho nos livros de história, entendeu? Você olha assim e fala, você é maldição, né, meu? Eu vou tirar Coisa boa você. não é, coisa boa Não, não é. às vezes você olha assim, você já fala, meu, Aham. né? E tá lá grudadinho na acrópora, você tira, tem um buraco ali, entendeu? Então você... Já peguei, tanta coisa, cara. Nossa, aranhas, copépodes, já peguei até... muitos copépodes, vamos dizer que eu tenho um aquário que está cheio de bichinho, que bonitinho e tal, está cheio de bichinho, só que aquilo ele vai comer uma quantidade de comida. Se acaba a comida que ele tem disponível, ele vai comer outras coisas. Eu já vi caso de infestação de copépode que começou a pegar coral, fechar coral, entendeu? Não que aquilo seja algo que vai predar o coral. Entendi. Mas ele não tinha a necessidade dele foi mais forte em comer alguma coisa. O que tinha lá era um coral. Entendeu? Então cada caso é um caso. O que é importante a gente saber é que cada caso é um caso. Sim. O aquarismo ele é grandioso exatamente nisso. Porque não tem fim, né? O seu pensamento tem que, às vezes, tem que ir lá longe para você entender o que está acontecendo. Sim, Entendeu? sim. Se você ficar preso aqui assim, ó, né? Não li, claro. só o que isso aqui me fala, Claro. a gente não consegue ter sucesso. Perfeito, perfeito. Bom, a gente já falou aqui que estabilidade é algo fundamental no aquário de SPS. Fundamental. Em qualquer aquário, né? Fundamental. Agora, eu comprando uma colônia de acrópora aqui na Fishland, obviamente o meu aquário não vai ter as mesmas características, vai ser uma outra luminária, né? Então é muito comum que quando eu adicionar esse aquário, esse coral dentro do meu aquário, essa estabilidade mudou para esse coral, né? Mudou, algumas coisas mudaram. Ele pode perder cor e com o tempo, né? O aquarista não precisa acostumando. E acostumando. Isso é normal. Isso é normal. E isso é muito difícil, você conseguir replicar o ambiente que ele estava aqui para o ambiente que ele vai agora. Exatamente. Entendeu? Isso é muito difícil. Até acho que impossível, né? Se chegar idêntico. Mas a gente consegue, né, com o passar do tempo, com a experiência, ter uma noção onde não deixar aquilo muito fora. Ou então, até mesmo eu colocar, analisar, poxa, os pólipos estão legais, tal, ou os pólipos retraíram, entendeu? Já ficar esperto, porque o pólipo é a primeira ação negativa do coral, entendeu? Então, aqui é o pólipo, a zooxantela e a pigmentação. Então são os três indicadores de saúde do animal. Então aqui você vai ficar, perdeu cor, já começa ali, já bota
uma sirene ali, porque eu já estou em Atenção. alerta. Ah, pô, o pólipo está fechado. Então eu vou ter que tomar uma atitude. Faço todos os testes, né? Vejo como é que está a luz, imagino como... Eu gosto de fazer isso, né? Imaginar como ele estaria na natureza, me pôr lá dentro, entendeu? Tentar ser o próprio coral. Certo. Isso é uma coisa que eu faço bastante, Pô, né? Mesmo que pareça ser até loucura, porque, mas é... Até porque eu acredito que você deve receber corais que, vamos fazer uma matemática rápida, que saiu lá da Indonésia, Sim, muito viajou rápido. 2 dias, ele ficou Verdade. 7 dias na importadora numa quarentena e, cara, em menos de 2 semanas ele saiu do Eu oceano. já recebi corais aqui que na mesma semana ele esteve aqui. Saiu do oceano e na mesma semana ele E esteve estava aqui. dentro de um aquário e você conseguiu manter, eu não sei se a mesma coloração que estava lá no oceano. Às vezes a gente consegue, mas eu vou te falar que manter a coloração do oceano é muito difícil. A gente não consegue ainda replicar as mesmas, né, as mesmas qualidades que tem no oceano. Então, poucas vezes eu tive um coral que não perdeu alguma coisa, entendeu? E eu acho que isso é o que a gente está buscando. Na verdade, esse é o grande desafio do aquarismo. Esse é o grande desafio do aquarismo. É você replicar um aquário perto de um oceano, não é nenhuma gota. Não é nada. Não é nada. É verdade. Esse é o grande Então, barato. Esse é o grande barato. É o que me alucina aqui, é o que me chama a atenção e é o que me faz ler, buscar informação, né? Ter um conhecimento para na hora chegar e falar, vamos fazer assim. Então, e ter a calma, né? Ter a calma. Acho que a calma é muito importante também nessa hora. Separar, analisar, eu sou bem disso, né? Perfeito. Paro, analiso e aí eu tomo uma decisão. Busco informação, né? Busco as informações e depois eu ajo. Perfeito, perfeito. Agora a nossa saideira aqui, acho que é uma pergunta que vai, bater um leque legal. Aquarista iniciante, está começando, né? Você acha que o SPS é uma escadinha? Espera, vai devagar, vai aprendendo? Ou você acha que, cara, hoje com o que tem de informação, se ele tiver curiosidade em buscar e tal, ele já pode, de repente, dar um salto maior ou não? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente ele tem um aquário há um ano... Está chegando em 1 ano e meio. Eu vou te passar um vídeo desse aquário. Esse cara nunca teve aquário marinho. E eu vou te passar um vídeo desse aquário para você pôr aí pro pessoal dar uma olhada. Totalmente virgem no aquarismo? Totalmente, não no aquarismo. Ele tinha água doce, certo. Mas no aquário marinho totalmente virgem. Para mim não é o lance de você testar, é o quanto você quer se jogar naquilo, entendeu? O quanto você tá afim de às vezes, né, até se estressar, porque se eu pego uma mudinha, boto no meu aquário, ela morre, entendeu? Eu fico louco, não quero que isso aconteça, a última coisa que eu quero que aconteça é isso, entendeu? Então eu tenho que dar meus passos muito bem prumados, né? Eu tenho que saber por onde eu estou andando, eu tenho que me sentir à vontade, eu preciso ter um retorno, né, do aquário, dizendo, tudo que você está fazendo está ok. E o que eu percebo desse cliente é que ele trabalha no aquário, ele se doa ao aquário, mas ele também escuta. Certo. Ele busca uma assessoria. Ele busca uma assessoria. Certo. Você entendeu? Ele busca uma opinião só. Ele busca uma opinião só. Isso é uma coisa. Porque quando a gente está começando no aquário, a gente não tem o discernimento de falar ele está certo, ele está errado, aquele é o caminho. A gente pode até acertar. Eu acredito em dom, eu acredito em pessoas que têm uma sensibilidade melhor em tomar as decisões corretas, mas isso é uma pequena parcela. Então eu acho que você tem que buscar alguém que tenha um conhecimento e ir junto com ele para você ter o sucesso. Para você não ter frustrações, para você ter pelo menos um mínimo de frustrações, entendeu? Perfeito. Acho que isso é importante, a gente saber que a gente não consegue sozinho, a partir do momento que eu estou iniciando. O aquarismo é muito difícil, é muito difícil. Eu falo que é até impossível, mas a gente com determinação, com busca, com
com vontade, a gente consegue ter sucesso, entendeu? Então, a gente consegue fazer um sonho virar uma realidade. Perfeito. Mas é algo bem lúdico, né? Bem, você chegar num aquário, esse cliente é um caso à parte, assim, entendeu? Eu já tive outros, mas é aquele cara que escuta, que faz, né? Naquele, eu vou fazer. Daí você chega lá, não fez, entendeu? Sim. Não, tem que fazer. A gente tem que estar... O aquário é um filho. Verdade. A gente precisa de ações em cima dele. Sim. Ele não sai, o peixinho não sai para lá, pega a ração e distribui para a galera, Sim. entendeu? O coral não passa o bracinho, vai lá e regula o reator de cálcio. Não tem, ele necessita da gente. Sim. Né? E às vezes ele necessita da gente ali, tipo um enfermo mesmo, né? Exatamente. Principalmente até a gente acertar. Porque até eu acertar aquele sistema está funcionando, eu tenho que fazer vários ajustes, várias regulagens, várias medições, entendeu? E medições com coisas que me trazem dados corretos. Não adianta eu pegar qualquer teste aí, fazer o teste e falar assim, esse aqui é o teste correto. Não, eu tenho que fazer uns 2, 3 para eu saber qual que mais se adapta à minha necessidade, entendeu? Então, infelizmente o aquarismo é isso, é difícil. A gente não pode chegar e pegar qualquer teste e ir por ele. A gente pode quebrar a cara. Sim, perfeito. E acho também que não por isso algumas pessoas vão deixar de montar aquário, até porque tem empresas que nem a Fishland que trabalham para aquaristas. Tem várias lojas, de primeira linha aí em São Paulo, mais que não ainda. quer colocar a mão dentro do aquário, mas que é apaixonado por aquilo e busca esse tipo de trabalho. E hoje, a gente Eu tenho vários clientes assim. Eu tenho clientes que, a partir do momento que a gente deu essa força para ele se sentiu à vontade em botar a mão no aquário, e antes ele não tinha. Até a gente mesmo chega assim e fala, pode colocar, prende ali aquele coral, né? Se não tiver ruim, a gente tenta de novo, entendeu? Ou faz o teste aí, vê que você consegue. Às vezes o cara, eu não faço teste, não, porque ele acha que ele não vai conseguir. E a partir do momento que ele começa a conseguir, ele consegue regular o aquário, que ele fala assim, nossa, o aquário está vindo para minha mão, eu que estou fazendo, nossa, olha como ele está bonito, isso é mérito meu. A minha medalha é desse tamanho e pesada, porque, foi suadeira, eu fiz os testes, eu aprendi a fazer os testes, eu tive as resoluções corretas, eu tive tudo um trabalho onde agora... Não é a loja, sou eu. Perfeito. Sou eu o aquarista, entendeu? Então, acho que isso é importante, a gente saber que a gente consegue e que com o tempo a gente vai aprendendo e vai ter um aquarinho bonito que vai satisfazer a gente e vai ser nossa medalha. Muito bacana. Eu admiro muito esse trabalho, porque, olha, eu vou falar, colocar a mão no aquário dos outros, né? Eu falo por mim, mexer no meu aquário, a responsabilidade é minha, cara. Né? Tipo assim, todas as ações ali, qualquer erro é meu, né? E vai me pesar muito no coração, cara. Agora imagina vocês, né, tendo essa responsabilidade. É duro mesmo. Cara, isso aí é de tirar o chapéu, porque, assim, né, passar essa consultoria, ir lá, colocar a mão e sair... Não, às vezes a gente vai, vamos dizer, um cara que faz manutenção direta, é aquele cara que faz semanalmente, né? Então, dentro dos 30 dias, a gente vai lá 4 dias. E às vezes nesses 4 dias a gente tem que manter o aquário. Sim. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E a responsabilidade assim é absurda. Mas daí a gente tem que chegar pro cliente e falar, o aquário é seu, né? A gente tem que passar que o aquário é dele, que esses outros 26 dias ele tem que estar atuante no aquário. Porque senão pode dar algum tipo de problema. E que qualquer tipo de problema que ele tenha, dificuldade que ele não saiba solucionar, ele tem um telefone, eu me sinto meio médico, né? Pode ligar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, já recebi telefone nessa hora várias vezes. E eu me sinto grato em poder ajudar também, entendeu? Então, é uma coisa que o aquarista é o dono do aquário. A gente é o suporte, entendeu? Então, isso é importante a gente, quando for pegar uma manutenção, saber que se eu jogar tudo para ele, eu posso não ter sucesso.
Maravilha. Bom, vamos ficando por aqui. Nosso vídeo já está bem compridão, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Tenho certeza que o Ricardo está sempre disponível aqui pra gente. Vamos marcar outra, vamos fazer isso aí. Passar informação para mim ajudando. É o meu legado, né? Eu acho que tudo que eu juntei nesse tempo, se ficar dentro de mim só, não vale a pena. Eu gosto de ensinar, o aquarismo é minha vida. E quanto mais aquários eu puder ajudar e eu ver que isso está dando frutos, eu vou fazer no maior bom grado. E o Vini aqui é parceirão para isso. A gente ajuda a pulverizar tudo isso daí. É isso aí. Tamo junto, cara. Obrigado mais uma vez. Valeu, Leão. Valeu. A gente se vê aí. Deixa o like, não se esqueça. Também segue aqui a Fishland no Instagram. Tá tudo aqui embaixo, as informações, endereço. Venha fazer uma visita, venha ver esse aquário sensacional que tem aqui. Verdade. E venha conferir a qualidade de todos os aquários aqui da loja. Que são todos convidados. Valeu!